Agora, a gente precisa falar muito e muito bem do zagueiro, né? Oriundo do Botafogo. Oriundo é ótimo, né? Eu gosto dessa palavra, oriundo, do Botafogo, Vitor Cuesta. Segundo o Globoesporte.com, né? Como é o nome? Na visão da nossa querida Gabriele Gomes, o Vitor Cuesta acertou com o Botafogo, com o Bahia em definitivo. Eu busco sempre o Wesley para poder trazer as informações sobre o jogador. Calma, você está de dieta, você não precisa almoçar. Para que você quer almoçar? Eu almocei antes da live. Para ficar já felizinho de barriguinha cheia. O Bahia chega em acordo com um jogador de 35 anos, né? E ele chega em definitivo com um contrato de 1 ano, cumprindo meta renováveis para mais um. O Wesley, a gente trouxe mais ou menos o que é a negociação de Cuesta, tá? E eu quero que você, por favor, faça um apanhado de tudo que o Cuesta fez, ou que tudo que o Cuesta representa, as negociações, por que ele está vindo para a Bahia, por que essa mudança tão repentina, já que o Fluminense não está na parada. Quero que você faça aí um bem bolado aí sobre o Cuesta. Bom, então vamos lá, João. Falando do Cuesta em si, é um cara que quando chega, o torcedor do Inter vira pro torcedor do Botafogo e fala: cara, toma cuidado que na reta final esse cara abre o bico. Foi se passado um primeiro ano e teve-se um primeiro ano estável, né? Onde o Botafogo ali, ele quase vai à Libertadores. E a gente fala assim, pô, a zaga tá boa agora que chegou no meio do ano, o Adrielson tá recompondo junto com o Cuesta e tal. É um atleta até que quando tava com o Canu, passava confiança ao Canu. Então, assim, a gente já fala assim, cara, a gente tem um bom nome que é o Cuesta. Quando chega o Adrielson, eles acabam dando um match legal. Acaba finalizando o ano, se inicia um outro ano. A gente passa um campeonato carioca terrível e tremendo, onde a gente nem se classifica para as finais. A gente vai disputar a Taça Rio, na verdade, né? A gente nem disputa as finais, a gente disputa a Taça Rio, que é entre o quinto e o sexto, que foi o que nos deu vaga em tese na Copa do Brasil desse ano, mas na verdade, pela nossa colocação, a gente já ganharia a vaga. Enfim. E assim, aí o Cuesta, ele termina o outro ano, como eu disse, estável, inicia o ano bem ruim, porra, o time todo ruim, e chega o brasileiro. E ali começa uma fase de um Cuesta, de um time compacto, né? É preciso dizer isso e deixar bem explicado ao torcedor do Bahia, que quando o Botafogo estava compacto, as coisas estavam acontecendo. Houve mudança de treinadores. Então, assim, o Cuesta ele passa por um Luiz Castro, depois vem um Caçapa, depois vem um Bruno Lage, depois vem um Lúcio Flávio. Ah, mas o Caçapa e o Lúcio Flávio não são treinadores, mas têm suas ideias de jogo, tá? Não é porque o cara, ele é... Como é que fala? Esqueci até o nome agora. Que assume por pouco tempo, que ele não vai dar pitaco, que ele não vai chegar. O jogador pode não ouvir o que ele vai falar, tá? Isso é a real. O jogador pode não ouvir. Mas o jogador ali vai acabar escutando por uma hora ou outra e vai acabar fazendo, né? Querendo ou não. E não dizendo que também o Cuesta ouviu os treinadores e depois disso ele foi mal. O time como um todo cai, despenca, quando o Botafogo mais precisou. E o El Patron, conhecido aqui e com a fama que chegou, a gente vê um cara que fala, cara, o que está acontecendo com o Cuesta? Tá errando tudo junto com o time, despencou, mas teve sua fase boa, teve seu período bom quando o time estava compactado, tá? É necessário falar, quando o time estava compactado, ele funcionou muito bem. O que pode ter envolvido a queda? A idade, o fator idade. É um cara igual eu falei pro João. Ele chega hoje no Bahia, mas não vai chegar e vai jogar. Por um dos motivos. Fisicamente falando, é um cara que está atrasado perante os outros. Irmão, início de temporada, 3 dias, conta muito. Mas não é pouco, não, gente. 3 dias de diferença de treino de uma pessoa para outra durante 90 minutos, porra, irmão, conta muito. Tu vê a diferença clara e absurda. Então, assim, é um cara que vai chegar no Bahia,
é um cara que não vai chegar sendo titular no jogo seguinte, até porque ele vai demandar tempo, precisa demandar tempo, a menos que o Rogério ache que ele tenha condições, mesmo fisicamente bem abaixo, né, de ser titular. Aí já é uma opção do Rogério, mas que, conhecendo o Rogério, não acho que ele faria isso momentaneamente. No segundo jogo, pode ser. Acredito eu que talvez ele chegue no Bahia, tenha um jogo, tenha um segundo, e lá para o terceiro jogo ele comece a entrar, ou seja, titular. Tá? Mas que seja necessário, no mínimo, 2 sessões de treino, né, completas, 2 semanas de treino completas, para que ele se integre de vez, né? Comece a treinar e comece a jogar pelo Bahia e vocês possam analisar ele. Eu peguei essa fala, que é do Luiz Castro. Início de temporada, eu preciso de 5 jogos. A partir do 5º jogo, vocês podem criticar ou não o atleta. Então, se eu puder dar essa ideia para vocês, tá? Foi um português que marcou o Botafogo e marcou qualquer botafoguense com a passagem que ele teve aqui, e o Coroa entendia muito, tá? O Coroa entendia muita coisa mesmo. A gente achava que ele era idiota, mas na verdade quem estava sendo idiota era a gente. Então, assim, é um cara que tem tudo para ajudar o Bahia, como eu disse para o João. Mas o João falou uma parada mais cedo que é necessário ser levado em conta. Rodagem, tá? Ele precisa de rodagem também. Se pressionar ele demais, extrair muito dele, ele precisa de uma hora de descanso. Se ele não tiver, ele vai acabar abrindo o bico, né? E aí, o que a gente pode olhar? O Bahia esse ano joga a Copa do Brasil e Brasileiro. São 2 competições. No ano passado, o Botafogo jogou Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. São 3. E querendo ou não, em alguns jogos ele foi poupado, em outros ele jogou. Há um desgaste maior, né? Porém, é necessário entender que esse ano também ele está mais velho. Então há esse contraponto também aí, para um desgaste ainda mais elevado, de uma forma nivelada. Então, assim, cara, acredito que o Cuesta tem tudo para ajudar o Bahia. É um cara que, com um time compacto, vocês vão gostar muito, vão gostar dos lançamentos. É um cara que tem facilidade. Só que hoje eu vejo o Everaldo. Eu não vejo o Everaldo esse cabeceador, tá? Eu não vejo esse cabeceador todo. Porém, e os meios do Bahia, tá? Tanto Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauli não são caras com estatura alta para aproveitar esse cruzamento. E os pontas do Bahia também não são jogadores. O Bahia não tem um time tão alto assim, do meio para frente. Hoje, com Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, Biel, o próprio centroavante Everaldo não é um cara alto, entendeu? Então acho que o Bahia terá de aproveitar. Apesar de que, preciso também pontuar, que o próprio Palmeiras é um time que não tem um time alto, mas que, porra, qualquer bolinha naquele Allianz Parque lá, eles olham para o lado e cruzam dentro da área. E o Rony é pequeno, o Dudu é pequeno, o Hendrick é pequeno, é um centroavante, mas é pequeno, e esses caras se aproveitam muito de cruzamentos. Então é entender qual tipo de cruzamento deve ser feito. Normalmente, para que pessoas baixas levem vantagem, é um cruzamento a meia altura forte, né? Que a bola vai passar rápido e acaba tirando o tempo do zagueiro na jogada. Pô, é até a instrução de como fazer o cruzamento, cara. Agora eu me empolguei. Se empolgou, não, mas eu vou continuar tentando extrair de você coisas que você ainda não nos presenteou. O que eu quero de você? Me conta detalhe dessa negociação. A gente conversou a respeito disso e você me deu alguns detalhes. Sim. Me passe alguns detalhes dessa negociação de Vitor Cuesta para o Bahia. Vamos lá. O John Textor é um cara que ele deixou bem claro para todos do clube, João, que ele não quer aumentar o poder ofensivo, né? A cavalaria dos outros times que disputam com ele. Dos outros times que disputam com ele, tem o Bahia, né? E que não disputa com ele tem o Inter Miami, que era a intenção do Botafogo negociar. Ah, mas queria negociar encaixando o Gregory. Não. De início, foi se perguntado se poderia possível. De cara, o Inter Miami ele nega e fala: ó, se quiser negociar, a gente vai botar esse valor aqui. E o Botafogo, opa, não, beleza. Fique só que o Cuesta, deixa o Gregory de lado, não vamos envolver nenhum jogador nessa negociação. E aí o empresário falou assim: cara, ó, o Cuesta ele não quer sair do Brasil, ele quer ficar no Brasil. E o Botafogo falou: ó, eu não quero dar poder ofensivo para nenhum time que vai jogar contra mim.
E aí ficou nessa daí. Pô, aceita lá, não sei o quê. E aí o empresário vinha, ó, o Cuesta não quer sair do Brasil, já está adaptado. A mulher do próprio está grávida, é válido lembrar. Então, é um cara que tem facilidade. Ah, mas quer dizer então que a mulher não sabe inglês? Cara, é uma cultura diferente, é tempo diferente, entendeu? Não é o mesmo clima. A pessoa já está acostumada aqui, tem conhecidos, muito provavelmente alguns conhecidos dele ou da própria família devem ir à Bahia ficar com ela nesse período, né? Porque a gente sabe que vida de jogador tá em casa, não tá treinando, acorda. Então, assim, ela vai precisar de uma pessoa com ela. Então é muito mais fácil ela precisar de alguém que já esteja habituada com o Brasil, né? Então isso facilita também. E aí o Botafogo ficou, não vou negociar, deixa aqui de cantinho, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar. Aí o Bahia falou, né, que assim, não foi o Bahia. O empresário chegou ao Bahia e falou, vocês têm interesse em contar com o atleta? Meu atleta ele dispõe dessas qualidades, o Bahia avaliou, falou, ó, vamos levar o Rogério. O Rogério deu o ok, tá? Não deu ok para negociar, entendam. Quando o Rogério disse que ele não sabia, ele estava falando a verdade, porque o ok que o Rogério deu foi em relação às qualidades do atleta para o elenco. E, gente, o mundo do futebol, uma vírgulazinha, uma letra diferente, vira verdade e vira mentira. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, o Rogério, malandramente, quando ele disse, eu não sei de negociação, ele não está negociando, não. Porque quem fez a ponte toda foi o empresário e o que foi perguntado a ele era se o atleta podia compor o elenco com as qualidades técnicas que tinha. E o Rogério deu ok, falou, não, cara, ele tem uma qualidade técnica que eu preciso hoje no Bahia. E daí em diante, o Bahia foi saber, com o Botafogo, pelo empresário, o que o Botafogo queria fazer, qual seria o estilo e o modelo da negociação. E nessa situação, o Botafogo falou, ó, eu não quero negociar, eu não quero dar armamento para ninguém que vai jogar contra mim. E o Bahia falou, não, mas me fala. E o Botafogo, não, deixa quieto, por enquanto não. E aí voltou lá no Cuesta, vamos pro Inter Miami, vamos, tá tudo acertadinho lá. Pô, é bem mais tranquilo, menos pressão, tu vai ficar de boa. E o Cuesta, não, eu não quero sair do Brasil, eu quero ficar aqui. Aí aparece um ponto-chave. Começa-se um interesse, né? E o empresário dele, malandro, falou que vou oferecer para outros clubes do Brasil para ver se aumenta esse nível do Botafogo em querer liberar o atleta. E mais importante do que tudo é o quê? Como você consegue uma venda? Como você consegue fazer com que algo que para o clube está favorável fique desfavorável a partir do momento que surge um interesse do Fluminense. E o Botafogo não pensou nem duas vezes, né? Quando tava, porque assim, a informação do interesse do Fluminense só o anteontem, se eu não me engano. Só que, gente, quando começa a correr no corredor lá do Fluminense, o corredor do Botafogo já tá sabendo. Então, assim, foi meio que negociações são assim, tá, gente? Quando fulano tá querendo tal jogador. Quando é falado no outro clube, o clube de cá já sabe. Então já tem essa noção. E o Botafogo, sabendo disso, virou pro Cuesta e falou, não quero ter problema. E também tem que ser malandro também, tá, João? Porque, com certeza, esse empresário não tem só o Cuesta. E muito provavelmente, esse empresário pode ter um jogador que um dia venha jogar no Botafogo de novo. E, pô, pra que ter problema com o empresário? Porque a gente sabe, né? Às vezes ele pode ter um jogador muito bom, teve esse problema com o Botafogo fez essa birra toda, e na hora de fechar, segure, faça com que outro clube venha e dê um balão no Botafogo, e o Botafogo saia zoado na internet, por questões que, gente, não pense que o empresário não faça isso não, tá? Eles fazem daí pra mais. São gente boa, mas fazem, quando querem, fazem daí pra mais nessas situações. E assim com que aconteceu isso tudo aí que eu fui relatando, foi ficando mais perto. Eu criei uma historinha, tá, gente? Poderia vir direto, ficar falando, mas uma historinha mais elaborada fica melhor, fica engraçado para poder ouvir, né? A não ser que minha voz seja tão ruim assim. Aí a pessoa já ficou puta e já saiu já. Falou, fala logo o que é, para de rodeio. Mas basicamente foi isso. E aí quando começa a surgir um possível interesse do Fluminense, o Botafogo se desperta e fala o quê? Eu não vou dar munição para um rival direto, que é o Fluminense. Automaticamente o Botafogo entra em contradição quando ele não queria negociar com o Bahia. Mas é aquilo, melhor lá do que aqui, né? Aquela famosa frase, é menos perigo lá do que aqui. Porque imagina se o Botafogo bate pé com o Bahia, o Cuesta arruma uma rescisão em cima do Botafogo, vai pro Fluminense, Botafogo e Fluminense, 1-0 Fluminense, gol do Cuesta.
Imagina a avalanche que cai em cima do Botafogo sobre essa situação. Os torcedores do Botafogo, que xingaram o Cuesta. Ah, graças a Deus saiu. Mas tem muitos torcedores, e o João viu também, eu mostrei a ele, que, cara, ó, não, pô, o Cuesta dava para compor o elenco. O problema do Cuesta é na reta final, quando ele tá muito desgastado. Então, assim, não é esse horroroso todo que estão falando, não, tá, gente? Às vezes vocês se baseiam nisso, mas tem muito torcedor também falando que deveria ficar para compor o elenco, para ajudar, para isso e para aquilo. Por mais que a reta final dele fique marcada no clube, né? Assim, para muitos torcedores. E o valor, Wesley? Cara, o valor ainda não foi revelado, mas o Botafogo inicialmente pediu ao Bahia, depois, naquela situação toda, quando ficou sabendo que surgiria esse possível interesse do Fluminense, né? Ele virou e falou: ó, eu quero pelo menos o que eu gastei com o jogador. O Botafogo gastou um valor baixo com o atleta para tirar ele do Internacional, se não me engano, foi 1 milhão e pouco de reais, 1,5 milhão, alguma coisa assim nesse sentido. E a economia que o Botafogo vai ter com o Cuesta até o final do ano, ela seria de 7 milhões, contando com o 13º. Olha aí, então a gente tem tudo que você não sabe com relação a Cuesta, você está sabendo agora, já pode aí, e vai sair daqui a pouquinho, acho que à noite, né, Wesley, que a gente vai soltar esse vídeo sobre o Cuesta aí, jogador do Bahia. Agradecer ao Wesley pela participação e pedir para você deixar seu like, comentar, compartilhar, mandar nos grupos. Olha quanto isso é importante, a gente está trazendo gente com a análise lá diretamente do Rio de Janeiro para falar do jogador Vitor Cuesta, novo zagueiro do Bahia, que foi confirmado pela imprensa local e testificado aí por Wesley e outras fontes do Rio de Janeiro também. Fala, meu filho. Eu vi até um comentário aqui, o amigo falando, caraca, Cássio, sei lá, caraca, Botafogo com medo do Bahia. Cara, não é isso não. Inclusive, o Bahia poderia ter emprestado o Johannes Chaves para 3 a 4 clubes brasileiros, tá? Para quem não sabe, poderia ter... Vai municiar. O Wesley caiu e voltou, tá, gente? Opa, voltei? Tá me ouvindo? Voltou, tô ouvindo. Não, eu tava falando, o Bahia poderia ter emprestado o Johannes Chaves para 3 ou até 4 clubes brasileiros que tinham interesse em contar com o atleta. Mas para que o Bahia vai municiar esses clubes? Porque de uma hora para outra, o jogador desabrocha, faz ali 6 partidas muito boas, gera no mínimo 3 vezes 6, 18 pontos. E já pensou o Bahia deixar de ser campeão, deixar de ir para a Libertadores? Porque o lateral que foi muito mal no Bahia fez 6 partidas excelentes e acabou dando um total de 18 pontos, entregando na reta final, em minutos finais, acertando um cruzamento que é bem difícil, ou até fazendo gol em reta final de jogos, e tirando um título do Bahia ou tirando uma Libertadores do Bahia. Você não ficaria puto, João? Você não ficaria... Pô, o cara não fez nada aqui, chegou no outro time, pô, ainda tirou a gente da Libertadores. Tu imagina a raiva que tu ia ter do atleta. Então, para não ter esse tipo de problema e não municiar, tá? Isso é importante. Na verdade, é sobre não municiar os seus rivais. Entendeu? É sobre não municiar os seus rivais. Pega essa visão, rapaziada. É sobre não dar bala para outros atirarem em nós. Ainda mais da bala do próprio clube, né?